boa tarde, bom dia, boa noite, da hora que você vai assistir o Conexão Poder, seja muito bem-vindo. Estamos mais uma vez, hoje ao vivo, pelo nosso canal do YouTube e também pelo Instagram. A você que quer compartilhar o link, quer se inscrever no canal do YouTube, vai lá agora, se inscreva no canal, ativa as notificações, que é aquele tradicional sininho, para você receber a programação do Conexão Poder toda vez que estivermos ao vivo por aqui. A você que está no Instagram também, obrigado aí pelo carinho, obrigado pela audiência. Estamos começando e recebendo hoje o Dilemário Alencar, vereador, líder do prefeito na Câmara de Cuiabá. Tudo bom, Dilemário? Boa tarde, boa noite, bom dia, seja bem-vindo. Satisfação estar aqui com você, Anderson. E desejar a você sucesso nessa nova casa aqui no Conexão Poder, do Repórter MT. Estou aqui à sua disposição para a gente falar de política, falar da liderança do governo, das ações do governo Abílio Brunini, fico à sua disposição. Bom, Dilemário, a gente acompanhou, é óbvio, a administração passada aí de 8 anos, que o Dilemário era um vereador que ia às ruas, que mostrava buraco nas ruas, que mostrava problema na cidade inteira, com o celular na mão, fez concurso de buraco, o maior buraco, ou quantos buracos a cidade tinha. Aquilo tudo você fez porque aqueles problemas existiam. Os problemas ainda existem, apesar de estarmos numa gestão nova. Como é que é essa transição daquele Dilemário que era oposição 100% para o Dilemário que hoje é líder do prefeito na Câmara? Então, é o que o pessoal está falando aí, né? Quero ver qual vai ser o desempenho do Dilemário agora como vidraça, né? Porque o Dilemário foi estilingue por muito tempo, na verdade, uns 10 anos na oposição, mas eu sempre procurei fazer oposição construtiva, sempre procurando realmente defender os interesses da população de Cuiabá. E o Abílio, eu já fazia política com ele quando ele foi vereador, ele se elegeu em 2016, e ali nós fizemos uma grande legislatura com outros 3 vereadores, o Velaton, o Marcelo Bussi, que é o secretário de Fazenda hoje do governo Abílio, e o Diego, que hoje é deputado estadual. Nós ficamos conhecidos como o Quinteto, fizemos uma gestão muito forte, e dali nasceu a candidatura do Abílio a prefeito de Cuiabá, em 2020, quando nosso grupo perdeu a eleição por apenas 1% para o grupo do Emanuel Pinheiro. Depois, o Abílio continuou a luta dele, se elegeu depois deputado federal e agora se reencontramos novamente e ele ganhou a eleição para prefeito de Cuiabá. Então, a luta nossa desse grupo era para realmente tirar da prefeitura de Cuiabá o pinheirismo, que tanto fez mal para a nossa cidade, criou um atraso muito grande para o desenvolvimento de Cuiabá, porque, veja, quando um governo deixa para outro governo um rombo em dívida de 2 bilhões de reais, isso significa pelo menos uma década de atraso para a cidade, a nossa cidade. Então, agora, na condição de líder do prefeito, é trabalhar e fazer com que realmente aquelas fiscalizações que a gente fazia lá atrás, a gente possa, na prática agora, na administração, consertar os erros que a gente apontava do governo anterior. Bom, você falou em erros do governo anterior, ligados aí ao prefeito Emanuel Pinheiro. O prefeito vem fazendo lives, vem na internet, e a todo momento ele diz que aquilo que vocês estão falando hoje, aquilo que o Abílio está dizendo hoje, é mentira, que a prefeitura não deixou o caixa vazio, que tinha dinheiro para pagar a folha de pagamento, que ele não deixou crianças sem merenda, enfim. O prefeito está certo ou não? Olha, contra o ex-prefeito, na verdade. Olha, contra fatos não existem argumentos, né? De fato, ele deixou o caixa da prefeitura zerado, né? Uma prefeitura que tem um orçamento de quase 5 bilhões, como foi no caso do exercício anterior, e ele deixar apenas 16, 17 milhões de reais, significa caixa zerado em detrimento de uma folha de pagamento bruta que é quase na ordem de 70 milhões de reais. Ele não pagou a folha de pagamento de dezembro do ano passado, e o prefeito Abílio teve que fazer um esforço hercúleo para que, no prazo de 65 dias, conseguisse pagar 3 folhas de pagamento, né? Isso importou em 215 milhões de reais. E foi assim, uma situação dramática, porque entre usar os recursos
iniciais para tapar buraco, limpar a cidade, desentupir as bocas de lobo, o prefeito Abílio preferiu pagar salários dos servidores. E eu penso que ele agiu de forma correta, porque à medida que ele fez esse esforço, e só foi possível pagar esses 215 milhões dessas 3 folhas, porque já começou a economizar no corte dos contratos, que eram abusivos. E quando ele faz esse exercício de pagar 215 milhões em folha de pagamento, ele leva esse dinheiro para a economia, para o comércio, e volta esse dinheiro em impostos para a prefeitura de Cuiabá. Então, assim, o Abílio já mostrou que ele entrou fazendo o dever de casa, já colocou os salários dos servidores em dia. Bom, colocou o salário dos servidores em dias, mas a gente acompanha as situações que estão ficando para trás. O consignado que o Emanuel Pinheiro deixou de pagar na gestão dele, o contrato com a empresa de lixo, que o Abílio está tendo muito trabalho, muita dor de cabeça para tocar isso para frente. Essas situações, como é que a Câmara hoje está avaliando? Quanto tempo vai ser necessário para tentar ajudar o Abílio, enquanto vereador, para administrar todos esses problemas da cidade? Olha, eu não tenho dúvida que nesse primeiro momento, neste ano, eu até conversei muito com o prefeito Abílio nesta semana, penso que, passado esse esforço desses 65 dias, 70 dias, de pagar os salários atrasados, agora com olhar a arrecadação do IPTU, torcer para que o cuiabano pague o IPTU, e eu peço que o cuiabano pague o IPTU, porque o dinheiro do IPTU não vai mais para o bolso do paletó, vai ser aplicado em reversão da reconstrução da cidade. Então, com os novos recursos que vai entrar no caixa da prefeitura, principalmente, como eu disse, do IPTU, nós vamos fazer um planejamento, tá certo? Principalmente na época das secas, que começa agora início de abril, vai até final de junho, para fazermos um amplo programa, certo? Para recuperar Cuiabá. Nós recebemos Cuiabá com 50 mil buracos espalhados em todas as regiões da cidade. Então vai ter esse planejamento, essa frente de trabalho para recuperar as vias da nossa cidade, fazer um amplo trabalho também para limpar a cidade, porque está cheia de matagal para todo lado, boca de lobo, nós temos mais de 2.000 bocas de lobos, a maioria nós recebemos entupidas, quebradas. Então, essa situação que é elementar, que é a conservação da cidade, o prefeito Abílio vai fazer a partir agora do mês de abril, e ao mesmo tempo buscando amenizar o caos na saúde. Então, esse ano é isso, equilibrar as contas e fazer o trabalho de conservação da cidade. Até porque o governo do Abílio está trabalhando com o orçamento que foi feito pelo ex-prefeito. O Abílio não teve condições de fazer o atual orçamento. Então, a partir do ano que vem, onde ele vai fazer o seu próprio orçamento, eu tenho certeza que nós teremos mais condições de aí fazer obras, fazer uma situação mais positiva no sentido de reconstruir a nossa cidade. Bom, Dilemário, antes você era um fiscalizador ferrenho ao prefeito Emanuel Pinheiro durante toda a gestão dele. Como é que você vai se comportar agora sendo líder do prefeito, mas também vereador? Olha, eu continuo fiscalizando, né? Eu penso que a fiscalização, ela quando tem a intenção de ajudar, ela é verdadeira, ela ajuda a corrigir erros. Por exemplo, não sei se... Eu acho que é o caminho da sua casa. Ali, quando você passa na rodoviária, passa em cima do viaduto, quando você vira ali para pegar a Presidente Marques, tinha uns buracos históricos ali, de 10, 15 anos, todo ano, a mesma coisa. Eu fui lá, da mesma forma que eu agia, gravei um vídeo, levei para o secretário Reginaldo, coloquei nas minhas redes sociais e falei: Reginaldo, não adianta fazer só o tapa-buraco lá. Ele foi lá, Anderson, e fez o trabalho de recapeamento daquele pedaço. Então foi um trabalho feito pela prefeitura agora, já nessa gestão do Abílio, que vai perdurar aí por 5, 6, 7 anos. Então eu continuo fazendo esse tipo de trabalho, fiscalizando, apontando erros. Ontem mesmo eu estava no bairro do Consil mostrando lâmpadas queimadas. E coloquei: olha, Reginaldo, a população paga a taxa de iluminação pública. Não há porquê escuridão, porque escuridão traz violência, né? Traz aí assaltos. Então, trabalho dessa maneira mesmo, sendo líder do prefeito. A boa fiscalização, ela vai ajudar a reconstruir Cuiabá. Muito bem, você falou em taxa.
Está aí a grande discussão do fim da cobrança da taxa de lixo que vem nas contas de água. A Câmara precisa aprovar isso, depois que isso for aprovado, a Prefeitura precisa explicar de onde virá o dinheiro para substituir a cobrança dessa taxa, em que pé está isso, como é que você está analisando isso nesse momento? Olha, Anderson, eu acho que já fui nos 2, 3 programas comandado por você, e eu acho que você se lembra, a primeira vez que o Emanuel Pinheiro tentou implantar a taxa de lixo, eu levantei a voz, foi no final de ano de 2022, em dezembro, no apagar das luzes, e consegui derrotar naquele ano a instituição da taxa de lixo. Aí no outro ano ele veio de novo, em 2023, e infelizmente ele conseguiu os 13 votos e implantou a taxa de lixo. E por que eu falava que não era prudente colocar essa taxa de lixo? Até porque, historicamente, os serviços da coleta de lixo sempre foram bancados com os recursos do IPTU. E ele não abaixou o valor do IPTU na nossa cidade e criou essa taxa. E eu falei, olha, vai criar uma taxa que não vai melhorar em nada. Muito bem. Colocou a taxa de lixo em prática, melhorou a coleta de lixo. Nós recebemos a coleta de lixo com 15, 20 dias de atraso. Agora que está dando uma melhorada, uma estabilizada. E na campanha de vereador, eu falei que ia continuar lutando para acabar com a taxa de lixo. No segundo turno, eu coloquei isso para o prefeito Abílio, ele levou para o programa eleitoral dele, prometeu acabar com a taxa de lixo. Mas no início do governo dele, ele teve que instituir a calamidade financeira do município, que vai se estender até junho deste ano. No entanto, ele já encaminhou o projeto da extinção da taxa de lixo para a Câmara Municipal e nós devemos aprovar nos próximos dias, e aí a taxa de lixo vai sim ter seu fim no final do prazo da calamidade financeira, que deve acabar final de junho deste ano. A Prefeitura já esclareceu para a Câmara de onde virá o dinheiro que vai substituir a taxa? Olha, principalmente contabilizando a questão dos recursos do IPTU, onde não houve decréscimo quando foi instituído essa taxa, certo? E tem outros instrumentos que a gente está debatendo com o secretário de Economia agora, né, porque mudou o nome da Secretaria de Fazenda, e nós temos sim que colocar com clareza da onde a gente vai fazer essa compensação. E principalmente dos cortes em relação ao custeio da máquina e também dos contratos. Para você ter ideia, a gestão do Abílio, ela tem uma meta de, em 100 dias, economizar 100 milhões de reais. Já economizou em 65 dias por volta de 80 milhões de reais. Por isso que foi possível pagar 3 folhas de pagamento, que importou 215 milhões de reais. Então, buscando cortar os custos da máquina e também esses contratos excessivos, inclusive um em cima do outro. Tinha muito contrato, por exemplo, Anderson, que tinha uma secretaria que fazia a mesma coisa em outra secretaria, sobrepostos. Então, está cortando. E eu tive uma notícia agora do secretário de Economia, o Bucic, que neste ano será possível economizar, só com corte de gastos. Pode continuar, a gente está no ar, pode continuar. Só com corte de gastos do custeio, tá certo? E também dos contratos, será possível economizar neste ano mais de 200 milhões de reais. Mais de 200 milhões. Esses 200 milhões seriam, então, o dinheiro que vai servir para substituir a taxa do lixo. Com certeza, não tenha dúvida. Bom, a gente está aqui, você percebeu como estamos ao vivo com o Dilemário aqui no Conexão Poder, no Repórter MT, a gente teve uma queda de energia elétrica, permanecemos no ar normalmente aqui, escureceu um pouquinho aí onde você está assistindo a gente, mas normal. Quero mais uma vez agradecer a você que está no nosso canal do YouTube, a você que está também no Instagram acompanhando essa entrevista com o vereador Dilemário Alencar, hoje líder do prefeito na Câmara. Obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. Em respeito a você que está nos assistindo aí, continue, o pessoal já está ajeitando tudo aqui para a gente voltar ao normal com a iluminação. Mas a entrevista permanece normal nesse momento aqui no Repórter MT e do Conexão Poder ao vivo. Dilemário, só reforçando, deixa eu entender. Isso que você falou desse dinheiro que vai ser economizado, vai ser uma economia, e é essa economia que vai substituir aquilo que é cobrado hoje pela taxa do lixo. Essa taxa do lixo que é cobrada hoje na conta e que esse dinheiro vai substituir serve para quê? O dinheiro da taxa de lixo? Que é arrecadado,
que era arrecadado da taxa de lixo, era para ser invertido em melhorias na coleta de lixo, que não houve essa melhoria. Pelo menos na gestão do Emanuel Pinheiro não teve melhoria. Que melhoria que teve? Começou a cobrar em fevereiro do ano passado e teve crises e crises aí na coleta de lixo. Então, esse dinheiro não foi investido em melhorias. Caminhões velhos, coleta de lixo de 7 a 15 dias, Mas esse dinheiro, então, seria repassado para a empresa que ganhou a licitação? Para melhorias da coleta de lixo. Uhum. Agora, evidentemente, é feita uma licitação, né? Por exemplo, o Emanuel Pinheiro fez a licitação no apagar das luzes do exercício passado, onde manteve essa empresa, do qual ele já estava devendo 40 milhões de reais. Para esse exercício foi feita uma licitação na ordem de 85 milhões de reais. E a taxa de lixo arrecada no máximo 20, 23 milhões de reais. Mesmo assim, ainda o governo tem que pegar da fonte 100 e colocar para honrar o contrato da coleta de lixo, que está por volta de 85 milhões hoje. Bom, isso vindo para a Câmara aprovando, volta para a sanção do prefeito e essa taxa de lixo passa mais ou menos em quanto tempo você acha de deixar de ser cobrada do consumidor? Só quando acabar o decreto da calamidade financeira, que acaba dia 30 de junho. O prefeito já deixou muito claro essa situação, até porque não tem como nós aprovarmos, abrir mão desse recurso, né, em estado de calamidade financeira. Mas ele quer que já aprove esse projeto e assim que terminar o decreto da calamidade financeira, aí não existirá mais taxa de coleta de lixo. Você calcula o quê? Até o final do ano, então? 30 de junho. A 30 de junho acaba... Não, 30 de junho acaba a calamidade financeira, aí em julho já não existe mais a taxa de lixo. No mês na sequência já vai deixar de ser... Exatamente. Deixar de ser cobrado. Sequencial. Bom, com relação às dívidas que ficaram do ex-prefeito, CPIs que a Câmara pretende fazer para investigar, como é que está essa história toda? Olha, tem algumas CPIs em andamento. Eu, por exemplo, vou presidir a CPI do calote na Previdência. Anderson, veja, eu várias vezes usei a tribuna da Câmara para dizer, olha, atentar em Cuiabá. A Prefeitura de Cuiabá está com rombo em dívida aí de mais de 700 milhões. Depois eu apontei 1 bilhão e 200. Aí veio o Tribunal de Contas e mostrou naquele balancete do exercício de 2022 que a Prefeitura tinha um rombo de 1,4 bilhão de reais. Né? Muito bem, quando encerrou o exercício de 2024, o prefeito novo assumiu, o Abílio, a Secretaria de Fazenda, hoje de Economia, levantou que esse rombo é de 2,2 bilhões de reais. E o que está colocado nesse rombo? Dívidas com Previdência, dívidas com fornecedores, e dívidas, por exemplo, com servidores públicos. Só do empréstimo consignado é 200 milhões de reais, Anderson. Ficou para trás 200 milhões de reais que foram descontados dos salários dos servidores em relação ao empréstimo consignado, mas a gestão do prefeito Emanuel Pinheiro não repassou para as instituições financeiras. Para onde foi esse dinheiro? Olha, aí só Deus sabe, né? Tem gente que fala que foi para o bolso do paletó, né? Porque, veja, quando você faz o desconto na folha do servidor, tá certo? E o prefeito ou o gestor da pasta, da secretaria, não repassa para o banco, isso significa apropriação indébita, né? Usar o dinheiro do servidor para fazer outra situação. E hoje os servidores estão sendo cobrados, taxados como caloteiros por várias instituições financeiras. Então, só para você ter ideia, na área da Previdência, o rombo pode chegar a 400 milhões de reais. Somente em relação... Porque a Prefeitura tem duas previdências, né? Tem a Previdência própria, do regime próprio, que é o Cuiabaprev, que são dos servidores efetivos, e tem o regime geral, que é o INSS, que ali são dos servidores contratados, os servidores comissionados. Então está devendo para essas duas previdências, tanto a oficial como a própria, na ordem de 400 milhões de reais.
Para fornecedores, chega aí a casa de 800 milhões de reais. Isso pode respingar alguma coisa no ex-prefeito ou não? Olha, eu vejo assim, né, Anderson? Esse prefeito não poderia, de hipótese alguma, ter a conta aprovada do exercício anterior, tanto de 2022, 2023. Agora, de 2024, apareceu mais uma situação assustadora. Veja, ele gastou acima do orçamento da prefeitura em relação a 2024, ele fez gasto na ordem de 473 milhões, tá certo? De restos a pagar, ou seja, ele gastou sem ter orçamento e sem autorização da Câmara Municipal, sem empenho, ou seja, ele fez a despesa, vendeu, por exemplo, copos para o Anderson, certo? Mas ele comprou do Anderson, mas ele não empenhou. Agora está o Anderson aqui, com a dívida, mas sem empenho da Prefeitura de Cuiabá. Ou seja, ele gastou quase R$500 milhão fora do orçamento da Prefeitura. Não fez empenho. E para ele fazer esse gasto, ele teria que ter autorização legislativa. Isso é batom na cueca. Não é possível agora, por exemplo, que o Tribunal de Contas aprove as contas do Emanuel Pinheiro em relação a 2024. Isso é uma coisa assim, sabe, na contabilidade diz que é batom na cueca, certo? Ele gastou mais do que o orçamento, mais do que a Câmara autorizou ele gastar, certo? E não fez o devido empenho. Ele poderia até ter gastado, mas ele teria que pedir permissão para a Câmara Municipal para fazer esse empenho, ele não fez. Bom, isso pode respingar em algum momento e de que forma contra ele? Com certeza o TCE agora vai ter que reprovar as contas do Emanuel Pinheiro, vai remeter essas contas para a Câmara Municipal e aí a Câmara Municipal, e penso eu, tem que reprovar o exercício 2024 e aí ele vai ficar inelegível por 8 anos. Mas, aqui, vamos falar a verdade, o cara faz um rombo de 2 milhões na nossa cidade, que vai deixar um atraso de 1 década no mínimo, né? E agora ele na casa dele deve estar assistindo a gente aí, zombando da gente, tomando a Heineken dele. Na verdade, esse cidadão, ele devia estar preocupado, né, de qualquer hora parar o camburão na porta da casa dele. Então a gente assim, fica indignado, Anderson, porque o cara, sabe, bagunçou o coreto, deixou 500 milhões de dívidas só na saúde e ele está zombando da população, fazendo live, contestando ações do governo Abílio Brunini, certo? Tomando ali a Heineken dele, como eu disse, zombando da população de Cuiabá. Na verdade, ele não está só zombando da população de Cuiabá, ele está zombando do Ministério Público, está zombando do Tribunal de Contas, está zombando do Poder Judiciário. Porque não é possível. Como que o cara arrebenta a nossa cidade, deixa 2 bilhões de dívidas e nada acontece com ele? Fica aí o ponto de interrogação. Agora, antes da gente entrar para os temas mais atuais, ainda falando sobre isso, durante a campanha eleitoral vocês afirmavam que o candidato Eduardo Botelho tinha ligação com o prefeito Emanuel Pinheiro, porque empresas dele ligadas a ele, ou aparente a dele, fazia serviço para a prefeitura. Isso ficou de fato comprovado? Essas empresas continuam lá na fiscalização da Câmara e você, como líder do prefeito, acompanha isso hoje ou não? Está tendo uma CPI do transporte coletivo, né? Liderada inclusive pela vereadora Samantha Iris. Isso vai ser discutido, dar direito à defesa para todas as partes. Então, no momento certo, eu penso que essa CPI vai revelar uma série de situações. Em verdade, o que eu penso em relação ao transporte coletivo é que se você pegar o contrato de licitação que foi firmado, muitas cláusulas estão sendo descumpridas pelas empresas aí que venceram o processo de licitação, né? Cada vez a população reclama, né, de menos ônibus nos itinerários, principalmente no horário de pico, a falta de qualidade. E tem mais uma situação, né? O prefeito, o ex-prefeito, deixou, precisa apurar melhor, mas por volta de 80 milhões de reais, esse calote de 80 milhões foi no passe livre, ou seja, o subsídio do passe livre. Ele não pagou para as empresas, porque o passe livre é subsidiado. Então essa situação certamente a CPI do transporte vai trazer logo aí para conhecimento da população cuiabana.
E não se sabe, óbvio até agora, para onde teria ido, então, 80 milhões do passe livre. Do subsídio do passe livre. As empresas certamente vão ser convocadas, né, os donos dessas empresas, para trazer esses números à tona e até serão questionados por que eles não tomaram providências em relação a fazer cobrança, seja judicial, extrajudicial, junto à gestão do ex-prefeito. A ida do antigo vice-prefeito para o gabinete do deputado Eduardo Botelho na Assembleia seria uma das provas de que existiria aí algum tipo de parceria ou não? Olha, não quero fazer ilações aqui, né? Mas o ex-vice-prefeito Stopp, ele sempre foi ligado ao grupo do pessoal do transporte coletivo, do Botelho, enfim. Ali a turma é tudo junto ali, né? Então, não sei, foi nomeado, né? Aqui é o seguinte, né? Os políticos aqui ficam 4, 5 anos, 10 anos mandando na prefeitura de Cuiabá e depois logo acham espaço em gabinetes aí de deputados. Me parece que o ex-prefeito Emanuel Pinheiro já está em outro gabinete. E assim vai, né? E aí ficou o rombo, né? Ficou o rombo de 2 bilhões e tudo por isso mesmo, a população indignada, 50 mil buracos, Cuiabá toda arrebentada, um caos generalizado, e o cara está de boa tomando Heineken. Mais uma vez eu quero agradecer a você que está no YouTube, a você que está no Instagram acompanhando o Conexão Poder, Repórter MT, a entrevista com o vereador e líder do prefeito na Câmara, Dilemário Alencar. Obrigado, compartilhe o link, continue assistindo a gente aí, porque agora a gente vai tentar trazer o Dilemário para alguns temas atuais. Um deles, Dilemário, é o fim da Arsec. O prefeito disse que vai acabar com a agência, que ela será extinta. Como vai ser esse processo? Processo legislativo também, né? Não é a primeira vez que acaba uma agência reguladora aqui, tá certo? Se você voltar aí uns 10, 12 anos atrás, a agência reguladora do nosso município era a Mais, né? E aí também o ex-prefeito Mauro Mendes não ficou contente com o trabalho da diretoria da Mais, ele encaminhou um projeto de lei para a Câmara Municipal e extinguiu a agência reguladora da época, né? Até também foi mais ou menos semelhante. A Mais aprovou uma tarifa de água, ele ficou descontente e ali encaminhou um projeto legislativo. A Câmara tem autonomia de aprovar ou não. A Câmara, naquela época, acabou com a Mais e criou essa outra agência chamada Arsec. E agora me parece que o filme está se repetindo, porque o prefeito Abílio foi na Arsec, se reuniu com a diretoria, se reuniu com o conselho e pediu para não aumentar a tarifa de água e esgoto. Ele pediu, ele solicitou. Muito bem, o prefeito saiu da sede da Arsec, passou 2, 3 dias, reuniram o conselho lá e aprovaram, tá certo, o aumento da tarifa de água e esgoto. O que acontece? A lei precisa ser modificada. Esse conselho, ele tem poder deliberativo. Ele não pode ter poder deliberativo. Ele tem que ter um poder consultivo, tá certo? Você consultar em relação ao aumento da tarifa ou não. Então, o que o prefeito vem discutindo com nós é o seguinte: vamos acabar com essa Arsec, vamos criar uma outra agência só para regular a questão da água e esgoto, criar um conselho que seja mais representativo da sociedade civil organizada, com mais participação do governo e que ele seja apenas de opinião, né? Consultivo, né? E não deliberativo. E que a questão da tarifa de ônibus volte para a sanção do prefeito ou não, como era lá atrás. Bom, mas como é que vai funcionar, Dilemário? Acaba a Arsec, os servidores de lá são substituídos, entra uma nova agência, o que a gente precisa entender como é que isso vai funcionar. Já tem gente para trabalhar? Como é que vai ser? A Arsec atual, inclusive, eu posso te mandar indicações minhas, cobranças minhas. Você está dizendo que não tem servidor lá? Não tem servidor efetivo. E aí, quando foi criada a Arsec, você pega o estatuto dela, diz lá que tem que fazer concurso público, certo? Para atender o princípio constitucional da continuidade. E quem está trabalhando lá certo? hoje? Só servidores comissionados. Servidores comissionados. E assim vem, desde a época que foi criada na gestão do ex-prefeito Mauro Mendes. E quando o Mauro Mendes fez, colocou no estatuto dessa Arsec
a necessidade de concurso público para contratar engenheiro, contratar, enfim, servidores efetivos para atender o princípio constitucional da continuidade. Não fizeram. Passou 2 mandatos do prefeito Emanuel Pinheiro, ele não fez nenhum concurso, e olha que eu cobrei várias vezes, não só de boca, por escrito. Então, virou uma farra essa Arsec. Na minha opinião, tem que acabar mesmo, certo? E aí, criar outra, porque tem que ter a necessidade, sim. Tá, mas aí vai criar outra, regular. De onde virão os servidores, então? E aí tem que fazer o concurso. Tem que fazer concurso. Antes de começar a funcionar? Não tem como você fazer antes de funcionar. Ela tem que funcionar e você colocar um tempo como o Mauro Mendes fez. Deu um prazo de 6 meses para fazer e não fizeram. Não atentaram a essa exigência. O vereador Dilemário Alencar, apesar de ser líder do prefeito da Câmara, trava embates também como líder, mas como vereador, com o colega dele, vereador Jefferson. Aliás, vários embates de vocês dois já repercutiram, inclusive, nas mídias sociais. O que é que está acontecendo entre você e o Jefferson? Por que todos esses embates? Não, assim, eu vejo isso como natural. Eu, quando estava na oposição, também tinha vários embates. Eu até vi algumas críticas à minha atuação. Isso é natural. Eu, quando fui uma espécie de líder da oposição na legislatura passada, eu também fui muito criticado, né? E agora, como líder do prefeito, naturalmente eu serei criticado. Você não tem como agradar a gregos e troianos. Então, o Jefferson está fazendo a parte dele, de oposição, me critica o prefeito, e cabe a mim a fazer a defesa do executivo, né? E aí eu sempre falo, né? Poxa vida, por que também não agiu, né? Quando, por exemplo, veio 20 processos pedindo a cassação, pedindo uma abertura para apurar atos improbos de Emanuel Pinheiro, e essa turma que se reelegeu da antiga situação, eles sempre foram coniventes, votaram contra as instalações das comissões processantes. Então isso é natural. Agora virou o jogo. Eu passei a ser vidraça e eles passaram a ser estilingue. Isso faz parte da democracia. Mas vocês se dão bem assim pessoalmente ou não? Não, eu sigo aquela máxima do Ulisses, né? Na política você não pode ter inimigos. Adversários sim, né? Mas sempre respeitando o CPF, respeitando as pessoas. Eu tive embates homéricos com o ex-prefeito Emanuel Pinheiro, mas nunca parti para o lado pessoal, familiar. Então, assim, a política é isso. Quando você a mesma coisa com o vereador Jefferson, não tem nada pessoal contra ele. Não, eu contra ele não tenho. Se ele tem alguma coisa pessoal contra mim, não sei. Mas nós mesmo conversamos bastante, dialogamos. O que eu tenho falado para os vereadores é o seguinte, Anderson, esse é o momento de todo mundo se unir, de puxar essa carroça atolada que é a Prefeitura de Cuiabá para frente. 2 bilhões de dívidas, 50 mil buracos. A cidade está sucateada de ponta a ponta. Então agora é todo mundo se unir para reconstruir Cuiabá. Tem as questões pontuais de vereadores da base, vereadores independentes, vereadores da oposição, ok. Mas agora a população espera que os vereadores ajudem nesse momento, certo? A ajudar a reconstruir nossa cidade, principalmente nesse momento de caos na saúde, na educação. Eu volto a falar, não é olhar para o retrovisor. Não foi o Abílio que construiu tudo isso que está aí de caos, né? Nós sabíamos que ia herdar essa situação. Agora, uma coisa nós estamos espantados. Nós não sabíamos que o buraco era tão grande assim, que a coisa era tão dramática assim. Então eu tenho falado para os 27 vereadores, independentes de oposição em situação ou independentes. Vamos, nesse momento, dar um voto de confiança ao prefeito Abílio e vamos ajudar a reconstruir Cuiabá. A vereadora Maísa Leão, ouvi uma fala dela hoje que vocês já estão de bem, mas que você começou bastante eufórico como líder do prefeito, travaram alguns embates, mas ela disse que entre vocês já está tudo bem. O que é que aconteceu entre vocês dois? Não é eufórico. Eu, no início da legislatura, principalmente em janeiro, nós tivemos, tá certo, de fazer a Câmara funcionar de forma extraordinária em janeiro, e aí eu tive que ser enérgico no sentido de mostrar que era necessário aprovar os projetos, certo, em janeiro,
e a oposição querendo obstruir, certo? Querendo ali segurar esse processo de reconstrução de Cuiabá, eu tive que ser enérgico, certo? E mostrar, opa, pera lá, não foi nós que construímos esse caos, foi a turma de vocês. Foi a turma de vocês aí, que vocês apoiaram, que deixou esse caos em Cuiabá. Então, pela forma enérgica que eu sempre pontuo, talvez desagradou um, outro. Com a Maísa, eu sempre me dei bem com ela, ela militou na oposição. Então, assim, comigo não tem problema de crítica, pode criticar. Agora, eu consegui aprovar, e com apoio dos vereadores naturalmente, todos os projetos de lei do prefeito Abílio Brunini. E vou continuar dessa mesma forma. Vou ficar rouco, tá certo? No sentido de ficar dialogando, de mostrar que é importante a união de todos para reconstruir Cuiabá. Bom, a gente tem um problema crônico na capital hoje, que é o trânsito. O prefeito Abílio disse na sua eleição de que não existe um engenheiro de trânsito na mobilidade urbana do município. Esse engenheiro de trânsito, você como líder hoje do prefeito, o que precisa para ter? Precisa de um concurso para melhorar a situação do trânsito, da CEMOB? Como é que a Câmara pode agir para melhorar isso? Então, o prefeito Abílio colocou como secretária uma agente de trânsito, que certamente deve entender muito bem da questão do dia a dia, do trânsito, tá certo? Agora, veja, foi feita a reforma administrativa, é o primeiro ponto, certo? Com essa autorização da Câmara, agora o prefeito está elaborando os organogramas de cada secretaria, que ele pode fazer isso por decreto. Então, certamente, no organograma da CEMOB, vai ter a previsão ali de engenheiros de trânsito e também olhando para os PCCS, os planos de carga e salário de cada categoria. Temos como discutir PCCS agora? Claro que não. Nesse ano nós temos que juntar moeda por moeda para garantir o salário do mês. Mas o mandato do Abílio não é só o ano de 2025. Nós vamos governar durante 4 anos. E tenho certeza que a partir do ano que vem, essas funções estratégicas, não só de engenharia de trânsito, como outras questões na área do meio ambiente, na área da assistência social, vai ter concursos para profissionais que realmente possam ingressar na Prefeitura de Cuiabá e desenvolver um serviço para ajudar a melhorar a vida dos cuiabanos. Bem, pelo que eu estou entendendo então, Dilemário, você enquanto líder do prefeito, você vai trabalhar na Câmara para que todos entendam que esse primeiro ano de mandato vai ser um ano só para colocar a casa em ordem. Não tenha dúvida, não tenha dúvida, não tem nem como você querer inventar moda, certo? Agora é cortar despesas, fazer um pacto com a bancada estadual, os deputados estaduais, a bancada federal, buscar recursos, porque, veja, toda hora fornecedor batendo na porta lá do Marcelo Bucic, olha, eu quero que pague a minha conta. Como eu já falei para você aí, olha, nós tivemos que renegociar agora em janeiro, também foi um projeto importante que nós conseguimos aprovar, a renegociação das dívidas com a Previdência, porque a Prefeitura já estava no SPC, na espécie do SPC, não tinha o certificado de regularidade previdenciária. Para nós obter o CRP, o certificado de regularidade previdenciária, foi preciso a gente renegociar mais de 150 milhões de dívidas previdenciárias. Essas dívidas, ela num prazo de 5 anos, vai custar para a gestão do Abílio 220 milhões, porque tem juros e outros encargos. E a Prefeitura já saiu do SPC? Conseguimos, com a rolagem dessa dívida, a aprovação desse projeto, conseguir o certificado de regularidade previdenciária, senão a gente não poderia nem receber emenda de parlamentares. Bom, outro assunto que foi bastante discutido também foi com relação aos servidores indicados pela Prefeitura para assumirem cargos, pela Câmara, por vereadores, para assumir cargo na Prefeitura. Foi, inclusive, acho que um dos entendimentos que você teve com o Jefferson lá. Hoje isso ainda existe? Muitos vereadores indicam servidores para a Prefeitura ou não? Não, eu acho que tem vereadores que indicam, mas é assim, né? Foi feito até um paralelo, um placar, né? Na época do Emanuel Pinheiro, parece que tinha 32 indicados. Na época do Abílio, 3. Né? Por exemplo, eu não vejo como indicação política a indicação do Jefferson Neves. O Jefferson tem um excelente currículo. Foi secretário estadual
de esporte. Por quê? Teve algum problema com ele? Por que ele não pode ser secretário municipal? Teve algum problema? Alguém citou? Problema nenhum, mas ele é esposo da Michelle. Você se refere porque ele é esposo do vereador Michele Alencar. Qual que é o problema? Então, sabe, pontuar essas questões. Olha, o problema é você colocar funcionário fantasma. Mas quem pontuou essa história do Jefferson? O Jefferson mesmo teve dois irmãos que trabalhou. Não, do secretário Jefferson Neves. Quem foi que pontuou especificamente a história dele ser secretário sendo esposo do vereador? Não, eu estou respondendo a tua pergunta, se tem vereadores que indicou pessoas, né? A indicação não foi da Michele, foi um convite do próprio prefeito, certo? Então, se você, por exemplo, você é vereador, se você tem um sobrinho competente numa área, por que ele não pode prestar um serviço na prefeitura de Cuiabá? Isso é hipocrisia, né? Agora, o que não pode é o nepotismo cruzado. Você colocar uma pessoa lá na prefeitura de Cuiabá e aqui você colocar outra pessoa na Câmara Municipal. Como foi até questionado o caso da cunhada do prefeito, que ficou 8 anos, certo, na secretaria lá da Câmara Municipal de Recursos Humanos. Ela ficou na gestão do Juca do Guaraná e o Juca do Guaraná indicou o irmão dele como secretário adjunto. Houve até uma denúncia do Ministério Público, mas o Ministério Público não entendeu que havia, nesse caso, nepotismo. E eu defendi a cunhada do prefeito porque ela era um excelente profissional. Aquela história de que teria uma parente sua, ou conhecida sua, foi nomeada de manhã e à tarde foi desnomeada. O que foi que aconteceu ali? Não aconteceu nada. Ela não foi nem nomeada. Ela não chegou a trabalhar nem um minuto na prefeitura de Cuiabá. Mas foi você que indicou, não? Não, também foi um convite do Abílio. E aí ela não aceitou. No mesmo dia ela pediu para ser desnomeada, tornado sem efeito. Tornado sem efeito. Aí é má fé, né? Uhum. Aí pegou e colocou para expor. Certo? Não é nepotismo isso. Aí o Jefferson expôs. Vereador Jefferson. Né? Um ato que não aconteceu. Agora, ele nomeou 2 irmãos dele. Aliás, um irmão dele em 2 secretarias. Ele trabalhou por 2 vezes. Mas eu acho isso na gestão do Emanuel. Na gestão do Emanuel. Você viu as nomeações. Mas eu acho uma bobagem. Se o cara é competente, não vejo nada demais. Agora, o que não pode é ter cabidão com funcionários fantasmas. O Emanuel chegou a ser afastado. Ficou 32 dias afastado da prefeitura de Cuiabá por causa do cabidão de funcionários fantasmas na Secretaria Municipal de Saúde. Aí não pode. Bom, nesse meio tempo todo aí, você sendo líder do prefeito e sendo vereador também, como é que você tem administrado os seus projetos que você tinha em pauta nesse seu mandato? Não é fácil, viu? Não é fácil porque eu sou um vereador muito atuante, eu não gosto de ficar dentro de gabinete, eu gosto de estar na rua, conversando com as pessoas, e aí você tem que ter paciência, você tem que conversar toda hora, as pessoas te procuram muito, porque acham que o líder tem poder de resolver situações, e eu não gosto muito de ficar atrás de uma mesa, numa cadeira. Eu gosto de rua, de estar conversando com o povo, mostrando mesmo o buraco, mostrando o transporte coletivo, cobrando. Eu falei para o Abílio, você quer que eu seja seu líder mesmo? Então você aguenta. Você aguenta, porque eu vou continuar fiscalizando, né? Agora, vou fiscalizar para ajudar a reconstruir Cuiabá. Ontem mesmo eu estava com ele. Nós fomos comer um baguncinha, às 23h30, a gente falando de situações que a gente precisa, a gente está angustiado, cara. O problema, Anderson, é porque sem dinheiro você não consegue fazer as coisas. Você pensa, você imagina, você quer fazer, mas você não tem grana, porra. Você está com a prefeitura no SPC, né? Mas essa situação de acabar com a corrupção, porque a ladroagem na prefeitura acabou, olha, só foi possível pagar 215 milhões de salários em 65 dias, primeiro porque nós economizamos e acabou a ladroagem na prefeitura de Cuiabá. Eu até falei para o Abílio, não fique tão angustiado. O negócio é nós planejarmos início, meio e fim. Nós vamos conseguir pagar essas dívidas que Emanuel Pinheiro deixou e nós vamos conseguir levantar recursos para investir na cidade de Cuiabá. Tenho certeza
que em dezembro deste ano a gente vai ter uma Cuiabá bem melhor do que os cuiabanos receberam, que nós recebemos agora em janeiro da gestão Emanuel Pinheiro. Tenho certeza absoluta disso. Como é que estão as mulheres na direção da Câmara, na sua opinião? Foi uma situação inédita no Brasil, né? Também foi uma luta do prefeito Abílio, certo? E claro que foi também um entendimento entre os homens, né? Porque os homens são maioria lá na Câmara Municipal, mas nós entendemos o recado do prefeito Abílio, que era prudente, certo? Nós elegemos uma mesa 100% feminina, haja vista que proporcionalmente... Você acha que o pedido dele pesou muito para isso? Com certeza, ele trabalhou muito isso aí. Isso aí foi público e notório, sim ou não? E ele advogou essa tese. E eu acho que foi positivo. Acho que foi positivo, certo? Então é uma mesa 100% feminina, certo? Ele não chegou a indicar nomes, mas ele falava, poxa vida, imagina, vai ser um recado de Cuiabá para o Brasil, ter uma chapa 100% feminina. E é um recado bacana, certo? Haja vista que nós elegemos 8 mulheres, o povo de Cuiabá elegeu 8 mulheres, proporcionalmente foi um dos melhores percentuais no Brasil, entre as capitais brasileiras. Eu tenho certeza que elas vão realizar um grande trabalho à frente da Câmara Municipal de Cuiabá. Dilemara, caminhando para a reta final do nosso papo aqui, qual foi nesses primeiros meses de gestão, nesses primeiros meses de uma Câmara que teve boa parte dela renovada, qual foi o principal projeto que a Câmara aprovou? A Câmara Municipal, acho que o projeto em relação ao Executivo, o auxílio enchente, eu acho que foi muito importante, certo? Porque nunca houve esse tipo de auxílio em nossa cidade, pelo menos ele vai ficar perene aí, todos os anos vai ter condições da Prefeitura dar uma assistência a pessoas atingidas por enchentes, certo? A renegociação da dívida da Previdência também foi importante. E de vereadores tem vários projetos que foram aprovados. Eu mesmo hoje estou com um projeto que não consegui colocar em pauta na legislatura passada. Ficou 2 anos e meio, sequer eu consegui levar para a pauta, que é o projeto que institui o Plano Municipal de Combate ao Feminicídio. Olha só, hoje teve a mãe da Emily lá, né? E eu fiz essa fala. Olha, estou com esse projeto aqui, ó, tentando aprovar na Câmara Municipal há 2 anos, que institui o Plano Municipal de Combate ao Feminicídio. Então, eu espero que nessa legislatura, porque eu reapresentei, certo? Agora em fevereiro, eu espero que a gente consiga aprovar. Então, em termos de executivo, eu acho que um projeto importante na área social foi o auxílio enchente. Dilemário Alencar, agora ele mesmo usou essa frase, deixou de ser pedra e virou telhado... Vidraça. Né? Vidraça. Você ia falar telhado de vidro. Virou vidraça. Para a gente encerrar, você está gostando de ser vidraça? Olha, eu estou me adaptando, viu? Estou me adaptando. Talvez se você fosse líder, tá certo? De uma gestão onde a gente tivesse encontrado a casa arrumada, sem dívidas, né? Para dar continuidade a um projeto, para ampliar as conquistas para o povo cuiabano, sem dúvida seria, penso eu, bem mais fácil. Mas Deus não te dá uma carga que você não possa suportar. Eu penso que nós vamos ter sabedoria e ajudar o prefeito Abílio. Não vai ser fácil, não vai ser fácil. Mas tenho certeza que com esse tripé, primeiro, honestidade, competência e amor a Cuiabá, nós vamos, com esse tripé, nós vamos reconstruir a nossa cidade. O Abílio é um cara novo, nunca administrou uma cidade, mas é um arquiteto inteligente e tenho certeza que ele ama essa cidade, como todos nós cuiabanos, e nós vamos melhorar a cidade de Cuiabá. Não dá mais, ó, Anderson. Acabaram com Cuiabá, Anderson. Arrebentaram com nossa cidade. Então eu tenho certeza que nós vamos conseguir melhorar a nossa cidade. Se você tivesse que mandar olhar ali para sua câmera agora sim, fazendo de conta que é o ex-prefeito Emanuel Pinheiro que estivesse sentado ali, olho no olho, o que é que você diria para Nenel? Olha, eu vou dizer, eu não vou dar mais moral para esse cara não. Não merece mais. Eu vou falar a verdade para você.
a imprensa acaba dando muita moral para esse cara que não merece mais nem ser tocado o nome dele em Cuiabá. Eu penso assim, cara. Se ele falar que amava Cuiabá, como que ama Cuiabá? Como que ele deixou a nossa cidade? Então eu não vou dar moral para o Emanuel. Emanuel é página virada, certo? Eu não vou dar mais moral para esse cara, não. Ele arrebentou com a minha cidade. Eu amo Cuiabá. Ele não ama Cuiabá, não. Ele falou que era o pai dos servidores. Como que pode? Deixou um rombo de 200 milhões de consignado. Porra, cara, você descontou do salário do servidor e não repassou para os bancos? Esse cara arrebentou com a vida dos servidores de Cuiabá. Então, para esse cara, não merece nenhum... Não merece olhar para a cara dele, não. Tô fora desse cara. Olhando, sentado aqui nos olhos do vereador Jefferson, o que é que você diria para ele? Vamos ajudar a reconstruir Cuiabá, Jefferson. Esquece de Emanuel Pinheiro, certo? Eu quero que você pegue na minha mão, vamos juntos. Vamos juntos ajudar a reconstruir Cuiabá. Eu gosto do Jefferson, não tenho nada contra ele. Fui vereador 4 anos com ele. Então, assim, sai fora, Emanuel Pinheiro. Emanuel Pinheiro não merece, Jefferson, você ficar fazendo essa defesa dele. Vamos ajudar a reconstruir Cuiabá. Conto com você. Gente, é você que esteve assistindo a gente até agora aí, ou no YouTube, ou no Instagram também. Muito obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência e até o próximo Conexão Poder.